Queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos na lição de número 5, vamos tratar sobre a mordomia da igreja local. Hoje o assunto está no texto de Atos 9, verso 31, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2, Hebreus, capítulo 10, verso 24 a 25. Estudaremos sobre a mordomia dos bens espirituais, no tópico de número 1, falando sobre a valorização da palavra de Deus e a evangelização e também o discipulado. Falaremos também sobre os dons, falaremos sobre a ação social da igreja e também vamos estudar a mordomia dos crentes na igreja local. Queridos amados irmãos, chegamos um pouco atrasado nesta aula de número 5, já fizemos a aula extra para evitar qualquer desconforto e agora estamos produzindo a aula do YouTube para todo o público. Na lição de número 5, o comentarista ele fala sobre o meio de revelação que veio aos homens por meio da palavra de Deus. Então, a palavra ela veio através de Moisés. Porque a palavra veio através de leis e depois foi escrita no livro, certo? No livro. Só que era em rolo, certo? Então, queridos, a gente percebe o cuidado de Deus para a preservação daquilo que ele falou a Moisés quando disse: escreve no rolo para que o povo se lembre. Porque o povo estava muito esquecido. E uma das maneiras do povo lembrar daquilo que Deus falou, era Moisés escrever. Então isto aconteceu mais ou menos de acordo com a história, 1490 anos antes de Cristo. Então Deus falou através de Moisés, e quando a gente lê Hebreus capítulo 1, versículo 1, então Deus falou aqui, antigamente aos pais, desde o primeiro que é Adão e Eva, que veio trazendo profetas, sacerdotes, juízes, reis, e vindo até aqui os apóstolos, da qual nós temos Efésios, capítulo 4, versículo 11, Deus falando que deu dons aos homens, entre eles nós temos pastores e mestres, doutores, ok? Tudo isso a gente percebe que há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou por meio de Moisés. Depois, Deus falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. Então, Deus foi falando de muitas vezes, de muitas maneiras, Hebreus 1 em 1, certo? Então, de uma forma em que as pessoas ela pudessem viver a palavra de Deus, para que depois fosse escrita através de livros, através de Bíblias, papiros e pergaminhos. A gente percebe que todos os homens que escreveram a Bíblia, que aproximadamente 40 autores, desde Moisés, que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, começando com Gênesis, e a gente percebe que estas pessoas que foram usadas na inspiração, elas primeiro receberam no seu coração a palavra de Deus. Então houve uma prática, houve uma vida, uma vivência. Eles, inspirados pelo Espírito Santo, cheios da palavra, já com contato com o Eterno, sabendo que Deus ia usar na produção de um escrito, de uma escritura. Então eles viveram antes do escrito. Tanto Moisés como os profetas viviam a palavra. Os apóstolos viviam a palavra antes de ser escrita. Então, eles escreveram depois deles viverem. Então, viveram para poder escreverem. Então, a gente vê que hoje os pastores e os evangelistas, que se trata de discipular através dos professores da escola dominical, são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado na igreja local. Então, um assunto muito importante que nós vamos tratar, porque a chamada desde o início, conforme a lição,
tratando de Moisés, Moisés recebeu uma missão específica para tratar do seu próprio povo que estava lá no Egito. Então, quando ele foi visitar os seus, ele foi com uma missão específica. Qual é a missão? Levar o povo a Deus no Monte Horebe. Então, Deus disse, vai, traga o povo para cá e aqui vocês adorem no cume do monte. Então, vocês vêm e santificam o povo. Então, Moisés foi chamado por Deus para uma missão. Então, Deus chamou Moisés como missionário. Então, Moisés foi um missionário no meio do seu próprio povo. Então, Deus, ele começou a limpar o missionário, tirando tudo que não lhe prestava. Aquilo que era lepra, Deus tirou de Moisés e colocou santidade. Aquela parte em que Moisés colocava a mão no seu peito e depois tirava, mostrando que a lepra tinha saído, então Deus já estava purificando a vida de Moisés e Deus, falaria por meio de Moisés. Então, Deus havia dito, vou te enviar aquele povo, ok? Então, todos nós sabemos que Moisés recusou quando ele disse, sou eu pesado de línguas. Muitas das vezes a gente compreendemos mal as escrituras, quando a gente fala que Moisés era um gago. Tem nada a ver com pesado de línguas. Moisés era pesado de línguas porque ele falava com dureza, não tinha tranquilidade. Razão que ele, ao ver um egípcio maltratando um dos seus irmãos, ele matou. Até a sua mulher passou em vista o que ele fez atrás, dizendo que ele era sanguinário. Com isso a gente vê que o temperamento de Moisés, ele falava com dureza. Então, tipo do homem carnal, quando você vai conversar com ele e ele usa palavrão. Então, pesado de línguas. Então, como resolver isto? Deus chamou e tornou Moisés o homem mais manso da terra. Então, Moisés foi um homem agora cheio da presença de Deus, da palavra de Deus, passou a ser um homem tranquilo, ok? A única coisa que ele precisava, Deus preparou quem? No princípio, o Arão. Então, o Arão vai ficar do lado de Moisés, já que Moisés é pesado de língua, glória a Deus. Então, deixa o Arão falar por ele. O Arão aqui está preparado para falar por ele. Então, o que é isso aqui? O Arão representa o Espírito Santo. Então, nós precisamos da atuação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai falar na hora da obra missionária, porque estamos levando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é ela quem vai trazer os que estão contritos para os pés de Jesus, que é aquele que é manso e humilde de coração. Então, a gente vê que Moisés foi o missionário, era pesado de língua, porém o Arão seria a boca de Moisés. Então, o que o missionário precisa? Ele precisa do Espírito Santo, que é um tipo de Arão, que vai falar ao povo. Então, o povo está precisando de uma palavra. Ok? Então, Deus vai dizer, Arão vai falar por ti, Moisés. Glória a Deus. Na atualidade, o missionário, ele é cheio do Espírito Santo e fala ao povo. Então, tipo do Espírito Santo seria aqui o Arão, que falaria ao povo lá no Egito, para que o povo, o faraó deixasse o povo sair do Egito. Então, o pesado de língua acontece quando nós não temos o Espírito Santo. Isto é uma tipologia muito clara da vida de Arão ao lado de Moisés. Então, deixe que o Espírito Santo fale por você na hora da evangelização. Queridos, conforme nós temos no tópico de número 1, a mordomia dos bens espirituais, a valorização da palavra de Deus, que deve ser ministrada no evangelismo, na evangelização, fazer com que as pessoas venham a ser discipuladas também na sua igreja, através da palavra de Deus. Por isso que ela tem que ser priorizada.
esse negócio de ação social, cortar cabelo, trazer todo mundo para dentro da igreja achando que isso é prioridade, não é. A prioridade é a palavra de Deus, aonde ela vai tratar a pessoa por dentro, moralmente, espiritualmente, fazer com que ele seja um cidadão do céu. Então, conforme a gente vê que Deus falava, desde Adão, indo a Moisés, falando aos profetas, falando pela lei, pelos salmos, vindo a Cristo, Jesus subiu ao céu, deu dons aos homens, veio pastores, veio evangelista, veio discípulos, crescendo a igreja em número. Então, desde a cabeça dos dons dados à igreja, que são os apóstolos, que são 12, foram dados 12 apóstolos, a dedo apontado, Jesus chamou cada um. Então, a gente vê, e quando a gente lê a parte que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, a gente lê Atos de uma forma totalmente espiritual. A gente percebe que havia uma perfeita harmonia entre os discípulos, entre os primeiros cristãos, e na formação da primeira igreja local que estava se formando ali em Jerusalém. Mas a gente percebe que houve uma menção de Cristo quanto à permanência em Jerusalém, porque Jesus queria expandir. O Senhor queria expandir que a igreja local, ela tinha que expandir aonde? Em toda a Judéia, passando por Samaria, vindo até os confins da terra. Então ela tinha que ganhar terreno esse que os demônios atuavam aqui e aqui. Então tinha que expulsar as hostes, os dominadores, os principados e potestades. Então a igreja tinha que trazer o evangelho, desde a igreja local, que era Jerusalém, indo por toda a Judéia, passando por Samaria e aos confins da terra. Então a igreja não pode ser exclusivista, não pode ficar o evangelho só em Jerusalém. A razão de Jesus dizer até, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Havia uma profecia que Jerusalém seria destruído no ano 70. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então Jesus sabia muito bem, depois da sua morte, no ano 33, faltava apenas 34 anos, um pouquinho de vida que ia sobreviver à cidade de Jerusalém. Então Jesus sabia muito bem que a igreja local não poderia ficar em Jerusalém. Por isso que ela tinha que ganhar exatamente as partes mais longínquas da terra. Queridos, a gente percebe que o crescimento da igreja local, a gente lendo Atos dos Apóstolos de uma forma espiritual, a igreja estava bem. Por quê? Porque Atos capítulo 2, versículo 44, a gente não vê nenhum tipo de problema. E a gente percebe que isto durou para sempre na igreja, que não é verdade. A gente vai ver que houve problema sim, entre os primeiros cristãos da primeira igreja local. Vamos ver qual foi o problema que aconteceu ali na primeira igreja local? É só vocês pegarem aqui Atos capítulo 2, versículo 44, e depois ir para Atos capítulo 6, versículo de 1 em diante, ok? Então a gente percebe que aqui no meio, certo? Vai haver um problema, certo? Que vai persistir até o capítulo 6 de Atos. Aqui a gente vê que todos eles estavam em comum acordo. Todos vendiam a sua propriedade, todos vendiam as suas casas e depositavam os bens, o dinheiro nos pés dos apóstolos. E cada um não tinha necessidade, porque eles se ajudavam entre si. E de acordo com Atos capítulo 2, versículo 44, a gente diz, que igreja maravilhosa, a primeira igreja local, sem nenhum problema, mas a gente vê que esse problema foi revelado aqui. Por quê? Porque no começo a igreja começou a crescer. Então começou a crescer, eram mais judeus do que gentios. Então era menos gentios, ok? Com isso a gente percebe uma espécie de exclusividade na parte dos judeus, de tal ponto, isto sendo revelado em Atos 6, quando os gregos, as suas viúvas, estavam sendo desprezados pelos judeus,
no ministério cotidiano que acontecia nesse período aqui, ó. Qual era o ministério? Todos bem, todos unidos, mas os judeus foram crescendo em número, estavam em Jerusalém. Jesus sabia disto, e que a igreja não pode ser exclusivista, não pode ser só de judeus. A igreja, ela sai de dois povos, ó, aqui é os judeus, aqui são as nações gentílicas. Então, quando Jesus veio salvar gente das nações e gente dos judeus. Então ele salvou dos dois povos, trazendo aqui essa unidade chamada igreja. Então a igreja é a saída do sistema mundano para fora, para servir a Deus. Por isso que se chama eclésia. Com isso a gente percebe, meus queridos amados irmãos, esta murmuração que houve aqui, ó, esse problema que houve entre os judeus e os gregos. Por quê? Porque as viúvas estavam sendo desprezadas neste particular aqui. Eles já estavam fazendo a panelinha, a patotinha. Eles estavam sendo exclusivistas, tirando os judeus para lá. Então, com isso, a gente percebe o quê? Esse problema oculto no começo da história. Isto só é revelado no Atos capítulo 6. Esse problema de murmuração. Tudo isso, a gente vê que as viúvas estavam sendo desprezadas. Por quê? Porque havia um crescente número de primeiros convertidos judeus. Então a igreja era mais judeus do que gentios. Com o tempo, hoje a igreja é mais gentios do que judeus. Então ganhou uma proporção maior de gentios. Queridos, a gente percebe que em Atos capítulo 2, versículo 48, todos estavam ou seja, todos que criam estavam vivendo tudo em comum. Conforme eu disse, vendia suas propriedades, vendia suas fazendas e repartia com todos. Isto aqui. Já aqui foi revelado o problema que acontecia entre eles nos bastidores. Por quê? Porque a igreja primitiva, irmãos, elas viviam indo ao templo orar a hora da oração. Depois, nas suas casas, ela partia o pão. Com isso, os apóstolos, os 12, se viam. Por quê? Porque a igreja ainda estava pequena. Então, os apóstolos serviam a mesa, partiam o pão, colocava na mesa, dava aos irmãos, porque a igreja estava em número pequeno. Quando a igreja cresceu de uma forma extraordinária, agora os apóstolos já não estavam dando mais de conta. Então, ele reuniu com a multidão, e os 12, mais a multidão, se reuniram, verdadeiramente uma igreja chamada Assembleia. Então, a Assembleia é quem decide. Hoje, quem decide mais é o líder. Mas a Assembleia, no tempo apostólico, os 12 com a multidão acharam bem eleger 7 diáconos. Então houve uma assembleia entre eles para eleger 7 diáconos. Para quê? Para o serviço. Então o serviço é a glória da igreja local. É a marca da igreja. Então, quem hoje quer ser um diácono? Muito difícil. Servir às mesas, já que os discípulos, ou seja, os 12 que Deus chamou, que ele disse diante da multidão, não é razoável que nós, que somos do púlpito da oração e que nós pregamos, ensinamos a palavra, venha também servir às mesas. Então, vamos fazer um acordo entre a multidão e todos entrarem em acordo para eleger 7 pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé, de conhecimento, cheios da palavra, para servir às mesas. Glória a Deus. Então essa importância, por quê? Porque a igreja estava em crescimento, e entre essas 7 pessoas foi elegido Estevão, foi elegido também Felipe. Queridos, ninguém pode tirar a primazia da palavra de Deus, nem mesmo ação social, as mesas. O ato de dar comida, o ato de dar água,
o ato da hospitalidade. Isto tem que somar junto com a prioridade. Com isso a gente percebe, se não houver prioridade na palavra e que sai até os confins da terra, o Brasil não tinha sido alvo, ou o evangelho não tinha chegado até nós. Mas, graças a Deus, que quando nós priorizamos a palavra e fazemos discípulos, nós estamos cumprindo o dever máximo do reino de Deus, que é exatamente fazer discípulos em todas as nações e em todo o lugar. E também em todo lugar nós temos que dar valor à Bíblia, ao estudo, à explicação correta, ao conteúdo, ao que está detrás das cortinas do texto, à revelação do texto. Jesus disse que Jesus foi revelado a Pedro, que a própria revelação era pedra. Todos nós temos que ter esta revelação. Qual é o segredo de uma igreja local? O serviço. O segredo de uma igreja local é o serviço. E esse serviço é aonde a igreja cresce, pregando a palavra, orando e o serviço diaconal. É ali que nós priorizamos o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos a palavra de Deus e vemos que sem a palavra não tem serviço, a igreja ela perde o seu valor e a sua glória. Porque primeiro servindo a Deus e segundo servimos aos homens. Ninguém quer ser diácono, ninguém quer ser garçom, ninguém quer servir. Todos querem ser servidos. Mas Jesus disse que o maior será o menor e o menor será o maior. Então, meus queridos, a gente percebe que as pessoas, de uma forma geral, elas querem o púlpito da igreja, mas não sabem que é na igreja local, onde a palavra de Deus tem que ter prioridade, que deve sair para a multidão, e no meio da multidão deve ser elegido 7 diáconos para servir as mesas, para servir ao povo. Por quê? Porque o serviço da mesa é o serviço da comunhão, do partir do pão. E a palavra é um serviço espiritual, da preparação moral, espiritual de cada obreiro, de cada membro. A igreja local, ela tem que decidir, priorizar a razão de sua própria existência. Por que existem as igrejas locais? Por causa da palavra. Se a igreja não priorizar a palavra de Deus, esta igreja deixará de ser genuinamente igreja. Ela apenas será fachada, mas não terá a sua essência, que é a sua vida, que é o seu próprio sangue, que é a palavra de Deus. Temos que experimentar a palavra de Deus nas nossas vidas, para que sejamos uma carta lida diante deste mundo. Onde está sendo colocado o meu tempo? Será que eu estou priorizando na minha vida, no meu tempo, a palavra de Deus? Ou eu estou sentado diante de uma TV, diante exatamente de quê? Dos lazeres desta vida. Será que eu estou perdendo o meu tempo? Aonde você estiver colocando mais o seu tempo, se for em lazer, é ali aonde está a sua caída. De uma forma geral, se o homem não priorizar a palavra de Deus, ele está em ruína constantemente. Por que muitas pessoas desprezam as vidas, mas priorizam construções e templos? Porque ainda lhe falta priorizar a palavra de Deus. Como priorizar a palavra de Deus? Lendo, guardando, observando. Jesus tinha um costume de ler a palavra, os pergaminhos. Paulo, ele disse, traga os pergaminhos, glória a Deus. Porque quem lê a palavra, ele consegue ouvir, falar e ver bem melhor. É na palavra que nós temos a sustentabilidade espiritual. A Bíblia diz que os apóstolos dizem, não é razoável sair da oração e da palavra para servir a mesa. Ninguém deve abandonar o seu púlpito. Ninguém deve deixar de priorizar
a palavra do púlpito. Glória a Deus. Mesmo que diante de uma grande multidão seja necessário eleger 7 homens que sejam de boa reputação, cheios de Deus, cheios de sabedoria, cheios de fé, cheios de poder, que vá trabalhar com o povo. Mas aquele que tem a preciosa semente tem que levar e sem olhar para trás. No segundo tópico, nós vamos falar sobre assistência social, conforme está escrito, de acordo com a lição, em Salmo 37, versículo 25. A gente percebe ali sobre, por exemplo, o Salmo 102, fala da oração do pobre em espírito. Só ler o Salmo 102, vocês vão ver a oração do pobre em espírito. Porque Jesus disse lá no Novo Testamento, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles são o reino de Deus. Então, o que quer dizer ser pobre de espírito? Quer dizer que o nosso espírito, ele já nasce pobre, ele precisa, depende do Espírito de Deus para se enriquecer. Ele depende da presença do Espírito Santo para se tornar rico. Então, quando a pessoa se sente pobre de espírito, ela está dizendo, ela está clamando, ela está pedindo, invocando que o Espírito Santo venha habitar nele. Isto é ser pobre de espírito. Significa exatamente que aquele que está sempre necessitando ou está necessitado do Espírito Santo. E, do contrário, quando é que uma pessoa é rica de espírito? Ou seja, quando o seu espírito, quando ele diz, estou rico de espírito, na verdade é quando ele está soberbo, é o contrário de humildade. Então a soberba faz com que o Espírito Santo seja retirado. Com isso, Jesus disse, fique humilde, seja pobre de espírito, ou seja, procure o Espírito Santo para que você não seja soberbo. As pessoas, quando são soberbas, elas são ricas de espírito. Na verdade, não de Deus. Esse Espírito não é de Deus. Isto mostra a falta da necessidade do Espírito Santo, a verdadeira riqueza. Por quê? Porque dependemos inteiramente do Espírito Santo. Veja que no versículo 9 do Salmo 102, a gente vai ver pessoas dizendo, porque tenho comido cinzas como pão e misturado minha lágrima com bebida. E aqui, este salmo vai revelando a vida de um indigente. Mas o reino de Deus, a gente vê o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 33, vai falar que o reino de Deus é como uma massa que uma certa mulher pegou, misturou com fermento e fez 3 medidas de farinha. Glória a Deus. O que é isto? Esta passagem do reino, semelhantemente a uma mulher, Mateus capítulo 13, versículo 33, uma certa mulher, ok? Aqui está falando claramente de Sara, porque Abraão, ele pegou e pediu, mulher, faz aí 3 massas, ou 3 pães, porque chegou 3 varões na casa dele, ok? O Adonai, a revelação da Trindade, ok? E cada um recebeu um pão, porque esta mulher, Mateus 13, 33, revela, veja lá, o reino dos céus é semelhante a certa mulher, está falando de Sara, que pegou uma certa medida de farinha e misturou e fez 3 medidas, uma para o Pai, uma para o Filho e outra para o Espírito Santo. Isto aqui para o Adonai, o Senhor, certo? Revelando que o primeiro aqui, o Pai, ele veio, tratar com Israel. O Filho veio tratar com a igreja. Aí tem o Espírito Santo que veio tratar com as nações. Por quê? Porque este é o reino. O reino não deixa ninguém de fora. O reino é tudo isso aqui. Glória a Deus. O reino é total. O reino não é só a igreja. A igreja é só uma parte do reino. O reino é tudo. Venha o teu reino. Então, a gente percebe, meus irmãos, que Jesus orou não só por estes, mas também por aqueles. João capítulo 17
Glória a Deus. Então, a igreja é como Ruth, porque Ruth ela começou colhendo as espigas. Depois alguém foi jogando espiga para ela. E no final, ela assumiu a fazenda. Glória seja dada a Jesus. Tudo isso a gente pode ver na lei. Na lei que estava escrito que ninguém podia colher até os cantos da sua vinha. Por quê? Porque tinha que deixar para os necessitados. Tinha que deixar para os estrangeiros, para os pobres. Isto era a lei. Já prevendo, Deus já sabendo, pensando na igreja, em Ruth. Então, Ruth vai aparecer como a igreja atual. Ela iniciou rebuscando os farelos da graça. É um tipo também da mulher Ciro-fenícia, quando ela disse, não é lícito pegar o pão, Jesus disse para a mulher, e colocar para os cachorrinhos. A mulher disse, sim, Senhor, eu sei que também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, essas migalhas que caem da mesa do seu Senhor é exatamente o que? As espigas que são colocadas conforme a lei. Louvado seja Deus. No tempo de Ruth, vão jogando espigas para ela colher, para que ela não vá para outra vinha. Tudo isto era uma revelação de que a igreja tem uma representatividade de uma mulher. Então, meus queridos, a gente percebe que, a fase do rebuscamento, certo? Ok? Que iniciou com Ruth. Aí a gente vê exatamente isto de acordo com a lei de Deuteronômio. Passando aqui para outro, não vai dar tempo de falar tudo. Mas aqui passando para outra parte, falando a respeito da responsabilidade que Paulo fala a respeito das viúvas. Conforme a gente está dentro da lição, falando sobre a responsabilidade social do cristão com todos e os seus deveres, a gente percebe nesse particular, conforme diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o infiel. Então Paulo está tratando ali verdadeiramente de pessoas que vivem debaixo de um teto onde tem uma viúva com os filhos ou netos. Então Paulo vai tratar ali de assuntos aonde aquela viúva ela deve ser cuidada pelos seus filhos e que os seus filhos ou netos têm que arcar com as despesas social da sua própria mãe ou da sua avó que está viúva. Então Paulo está tratando ali dos seus que deve cuidar da sua própria casa. Então a igreja ela não está nesse particular enquanto esses filhos ou netos estão ali para cuidar dela. Então é uma ação familiar, ok? Isto mostra os deveres para com as viúvas, que trata da assistência social que devemos ter. A responsabilidade com as viúvas, que são seus filhos, e não da igreja. Ali Paulo trata dos filhos da viúva e não da igreja. Então as viúvas, elas esperam que a devolução, a devida devolução da sua recompensa que é justa. Os filhos cuidando da sua própria mãe. Por quê? Porque elas criaram seus filhos e ajudaram na criação dos netos. Versículo 4. Então as viúvas estão e têm que ser amparadas pelos filhos e pelos netos. Paulo faz uma advertência agora, lá nesse texto, sobre as falsas viúvas, porque havia viúvas novas que se entregavam aos prazeres deste mundo. E essas viúvas que viviam, Paulo dizia que ela estava morta. Por isso que ele ordena que estas viúvas novas têm que ser irrepreensíveis, deve se corrigir, ok? Então Paulo vai tratar da responsabilidade de cuidar das necessidades das viúvas que cai sobre os seus filhos, que deve suprir as necessidades da sua própria casa. Então quando Paulo ele fala dos filhos que são irresponsáveis,
com o dever da sua casa, que muitas das vezes passa para a igreja local, acusando a igreja local, aí Paulo diz, esses camaradas são infiéis, eles negaram a fé, porque não cuidam nem os seus. É pior do que o incrédulo. Então Paulo ele vai tratar também, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9, de que? De viúvas que entram na lista para ser cuidado pela igreja. Aquelas viúvas com mais de 60 anos, está lá no texto, que foram mulher de um só homem, ok? E que deram bom testemunho, tiveram boas obras, praticaram a hospitalidade, também era discípula. Então, a estas, Paulo recomendou a igreja dar apoio a estas viúvas em suas necessidades. Queridos, nós já fizemos a aula extra. A aula extra está recheada no tópico 1. Então, vou deixar o nosso zap embaixo. Então, entre em contato conosco, assiste a aula e saia abençoado. Faça uma doação de qualquer valor e seja mais abençoado com esse trimestre tão rico e maravilhoso. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Até a próxima aula, se Deus quiser, com muita graça de Deus na nossa vida. Até lá. Amém.